Capítulo 281. O poder da lei negra. Bum. Bum. Raios encantados, canhões de plasma e raios de pulso rasgaram o vazio, enchendo o céu com explosões ensurdecedoras. O brilho colorido de magias e habilidades cobriu quase todo o céu, atacando a abominação divina de todas as direções. As diversas forças de feiticeiros uniram forças como nunca antes, lançando um cerco conjunto. No entanto, mesmo com essa união sem precedentes, eles foram incapazes de suprimir a abominação divina. A névoa ao redor da abominação bloqueou a barragem de magias e ataques, mantendo-os à distância. Após cada onda de fogo concentrado, a névoa diminuía e se dissipava, mas não demoraria muito para engrossar novamente. Num raio de centenas de quilômetros ao redor da abominação, a área estava envolta em uma névoa espessa e tóxica. Do alto, a natureza selvagem parecia ter uma nova formação de cristais verde esmeralda. A floresta outrora exuberante e densa havia sido completamente erodida e murcha pela névoa tóxica. Torres de feiticeiros e construções de guerra conseguiam navegar pela névoa, mas soldados comuns e marionetes de golem não. Até mesmo as marionetes de golem, que tinham alta resistência à névoa tóxica, derretiam em poças de líquido metálico ao contato. Quanto aos soldados com sua carne e sangue, eles se transformavam em poças de sangue quase instantaneamente. Em pouco tempo, as forças de feiticeiros sofreram pesadas baixas e recuaram rapidamente, deixando apenas feiticeiros e marionetes de nível feiticeiro para continuar a luta. Gavin não pôde deixar de sentir um arrepio na espinha ao observar a abominação divina devastar o cerco, matando feiticeiros e marionetes de nível feiticeiro com facilidade. Ele se virou para olhar para o exército pássaro de 1000 cabeças, que havia recuado para uma distância segura, e seu coração sangrou. Durante a expansão repentina da névoa tóxica, o exército pássaro de 1000 cabeças havia perdido mais da metade de suas tropas. Nos 6 meses desde que entraram no plano cristalino, eles nunca haviam sofrido uma perda tão devastadora. Foi então que Gavin realmente apreciou a determinação e a previsão de Sun-An. Entre as numerosas forças de feiticeiros presentes, apenas a Aliança Estelar, que havia recuado logo no início, permaneceu ilesa. Gavin se arrependeu de não ter seguido a liderança da Aliança Estelar e recuado com eles. O que devemos fazer agora, Lord Gavin? A pergunta de Brice interrompeu os pensamentos de Gavin. Gavin saiu de seu devaneio e respondeu sem hesitar. Recuar, quanto mais longe daqui, melhor. Sobre o Códice da Sabedoria, nosso acordo inicial era apenas ajudar o Códice da Sabedoria a coletar os fragmentos do cadáver divino, e já o cumprimos. Não temos obrigação de ajudá-los a lidar com aquele monstro, especialmente porque está além das nossas capacidades. Os verdadeiros feiticeiros espirituais lá fora não vão demorar muito para intervir. Brice soltou um suspiro silencioso de alívio ao ouvir isso. Para ser honesto, ele também não queria enfrentar um monstro tão aterrorizante. Não havia benefício algum em se envolver em batalha, e isso poderia até custar-lhes a vida. Brice não queria empreender uma tarefa tão ingrata. Brice olhou para cima e notou Gavin olhando fixamente para uma direção específica. Lord Gavin? Perguntou ele, perplexo. Gavin franziu a testa. Você viu Sun-An? Brice fez uma pausa, balançou a cabeça e respondeu. Não, ele já deveria ter ido embora. É mesmo? Gavin se lembrou de ter visto Sun-An observando à distância antes, mas quando desviou o olhar por um momento, Sun-An havia desaparecido sem deixar rastros. No entanto, Gavin não pensou muito nisso, presumindo que Sun-An tivesse recuado para uma distância segura. Mal sabia ele que Sun-An havia se aventurado nas profundezas da névoa tóxica. Um leve chiado chegou aos ouvidos de Sun-An, enquanto a névoa tóxica erodia silenciosamente o campo de força protetor de seu artefato da zona de proibição. Para evitar fazer muito barulho, Sun-An não ativou a zona de proibição absoluta. Em vez disso, ativou a zona de proibição, um artefato de feiticeiro de 3º grau de alto nível. Até mesmo o campo de força da zona de proibição, considerado um dos melhores, estava visivelmente se erodindo sob a influência corrosiva da névoa tóxica.
Que toxicidade potente! Suponho que não seja nenhuma surpresa para uma abominação divina. Mesmo a chuva de estrelas cadentes, aprimorada pela especialização em talentos, pode apenas feri-la. Esperanças de feri-la gravemente ou matá-la são inúteis. O coração de Sun An afundou enquanto ele acelerava o passo. Embora a névoa tóxica obscurecesse sua visão, seu poder espiritual lhe permitiu sentir a localização da caverna rapidamente. Ao chegar à entrada, Sun An pôde sentir as poderosas partículas de energia emanando de dentro. A intensidade da energia era mais forte que ele já havia experimentado. Com o tempo da essência, Sun An conteve sua euforia e entrou cautelosamente na caverna. As paredes da caverna apresentavam sinais visíveis de erosão causada pela névoa tóxica, com buracos e depressões, e o solo estava coberto por uma camada de lodo verde nauseante, da qual subia uma tênue névoa verde. No momento em que Sun An entrou em contato com a névoa verde, a erosão do campo de força da zona proibida acelerou. No entanto, Sun An não tinha tempo para se preocupar com isso. Enquanto sua atenção era completamente capturada pela luz colorida e giratória no fundo da caverna. Assim que a esfera de luz entrou em seu campo de visão, Sun An sentiu um leve tremor em seu mar de consciência, e a energia mental líquida ao redor do terceiro cristal de talento começou a fluir mais rápido, cristalizando-se rapidamente em minúsculas partículas. Ao mesmo tempo, a porcentagem que representava a condensação mental no painel começou a flutuar. 0,13%, 0,15%, 0,18%. É realmente uma veia da fonte da lei. Sun An respirou fundo, com os olhos brilhando de entusiasmo. O contato direto com uma veia da fonte da lei poderia aumentar rapidamente a condensação mental de um feiticeiro, que era uma de suas características definidoras. No entanto, esse método causaria o esgotamento da veia da fonte da lei, retardando significativamente o desenvolvimento do aglomerado plano, de modo que poucos feiticeiros ousariam ser tão perdulários. Feiticeiros comuns jamais teriam tal oportunidade em suas vidas. Em apenas 3 ou 4 respirações, a condensação mental de Sun An aumentou 0,38%. Isso era quase o resultado de 2 anos de cultivo diligente. Apesar da alegria avassaladora, Sun An não se esqueceu de seu verdadeiro propósito. Respirou fundo para se acalmar e começou a extrair o poder da lei. O poder da lei exigia um meio de altíssima qualidade para contê-lo, e mesmo gemas mágicas de alto grau não conseguiam atender a esse requisito. Felizmente, isso não foi um problema para Sun An. Seu anel espacial continha numerosos cristais de energia divina que ele havia extraído e condensado durante esse período. Cristais de energia divina pura eram um dos melhores meios para conter o poder da lei. Para garantir sua segurança, Sun An sintetizou e aprimorou a força dos cristais de energia divina antes de iniciar a extração. Com um leve movimento de sua intenção, sua energia mental se dissipou instantaneamente, formando uma mão invisível no vazio, alcançando lentamente o vórtice colorido. Como ponto focal do poder da lei, o vórtice não continha um atributo específico, mas a forma mais pura do poder da lei primordial. Isso era meio nível acima do poder da lei de atributo específico comum e ultrapassava em muito a energia mental. A diferença entre os dois era como a diferença entre o céu e a terra. Assim, no momento em que Sun An tocou o vórtice, sentiu sua energia mental ser rapidamente absorvida e assimilada. Em um instante, quase 1/10 de sua energia mental foi consumida. O coração de Sun An disparou, e ele imediatamente tirou um orbe espiritual de seu anel espacial, segurando na palma da mão para repor rapidamente sua energia mental. O orbe espiritual era algo que ele havia trocado na cidade da abundância e, como eram preciosos, ele só tinha 3. Inicialmente, pretendia guardá-los para emergências de combate. Mas, dada a situação atual, não podia se dar ao luxo de ser mesquinho. Sun An concentrou sua intenção, controlando a mão invisível formada pela energia mental para lentamente extrair um fio de luz arco-íris do vórtice e guiá-lo para o cristal de energia divina.
Em um instante, uma tonalidade de arco-íris apareceu no centro do cristal de energia divina e se espalhou gradualmente. Após pouco mais de uma dúzia de respirações, todos os 3 orbes espirituais estavam esgotados, e a energia mental de Sun An estava quase esgotada. Sem outra escolha, ele teve que interromper a extração. Nesse momento, mais de 2/3 do cristal de energia divina haviam se transformado em uma cor de arco-íris. Sem demora, Sun An sentou-se de pernas cruzadas e começou a recuperar sua energia mental. Sob a influência da veia da fonte da lei, sua energia mental se recuperou a uma velocidade impressionante. Em menos de um quarto de hora, a energia mental de Sun An havia retornado ao seu pico. Ele então retomou a extração do poder da lei. Após 3 tentativas consecutivas, o cristal de energia divina finalmente ficou totalmente colorido como o arco-íris. Ao mesmo tempo, a condensação mental de Sun An ultrapassou 30%. Nesse curto período, o aumento na condensação mental equivalia a mais de um século de seu cultivo. No momento em que Sun An se preparava para sintetizar um segundo cristal de energia divina e continuar extraindo energia mental, sua expressão mudou e ele olhou para o topo da caverna. Naquele instante, sentiu claramente que o confinamento invisível que envolvia todo o plano cristalino havia desaparecido completamente. Os feiticeiros espirituais verdadeiros haviam rompido o selo do plano cristalino. Eu só posso ir até aqui. Sun An suspirou como uma ponta de arrependimento. Se tivesse mais 1 ou 2 horas, poderia ter conseguido avançar diretamente para o 3º nível cristalizado e extrair mais poder da lei para se preparar para seu avanço para um feiticeiro espiritual verdadeiro. Mas os feiticeiros espirituais verdadeiros agiram rápido demais. Chega! Não posso ser tão ganancioso. Decididamente, Sun An guardou o cristal de energia divina, virou-se e saiu da caverna. Se ele fosse bloqueado pelos feiticeiros espirituais verdadeiros na caverna, as consequências seriam inimagináveis. Saindo da caverna, Sun An recuou do campo de batalha, mantendo o olhar fixo na área central. A batalha prosseguia com intensa ferocidade. Comparado a meia hora antes, a abominação divina havia sofrido inúmeros ferimentos adicionais, e a concentração de névoa ao seu redor havia diminuído significativamente. No entanto, seus oponentes estavam em um estado ainda mais grave. Das centenas de torres de feiticeiros que cercavam a abominação, restavam apenas 40 ou 50. As dezenas de milhares de feiticeiros e marionetes de nível feiticeiro haviam se reduzido a menos de 2.000, uma perda devastadora. E agora, a criatura travava uma batalha feroz com um gigante com mais de 10 metros de altura, pele cinza escura, presas salientes e aparência hedionda. Uma fina camada de fumaça envolvia o gigante, formando incontáveis rostos gritando de medo e agonia. Um gigante da alma morta? Sun An reconheceu imediatamente a origem do gigante. O gigante da alma morta era um dos cristais de talento mais famosos do trono negro, possuindo imenso poder, mas limitado a apenas 3 usos na vida para qualquer pessoa abaixo do nível de um feiticeiro espiritual verdadeiro. A menos que alguém se considerasse um gênio com potencial para alcançar o nível de feiticeiro espiritual verdadeiro, normalmente não escolheria este cristal de talento. Yoshi havia demonstrado essa habilidade inicialmente. Sun An se concentrou nas feições horríveis do gigante e conseguiu vagamente distinguir a aparência de Boben. Parece que Boben está desesperado o suficiente para usar uma habilidade tão oculta. Nesse momento, uma voz chamou-o à distância. Lord Sun An. Sun An olhou na direção da voz e viu Gavin e Brice voando em sua direção. Achei que vocês tivessem ido embora. Não esperava que ficassem também, disse Gavin, surpreso. Sun An respondeu calmamente. Afinal, é a primeira vez que vejo uma abominação divina viva, e estou curioso. A expressão de Gavin tornou-se solene. É realmente uma abominação divina, eu não tinha certeza antes. Ele se virou para olhar o campo de batalha, maravilhado. Não é de se admirar que tantas forças de feiticeiros não tenham conseguido suprimir aquele monstro. Mas termina aqui, disse Sun An, olhando para o céu.
No céu vazio, mais de uma dúzia de fendas surgiram de repente, expandindo-se rapidamente à medida que figuras emergiam de dentro. Um imenso campo de força mental envolveu instantaneamente todo o plano, fazendo com que Sunan e Gavin sentissem uma sensação sufocante no peito, como se não conseguissem respirar. Ao mesmo tempo, a abominação divina em batalha também olhou para as figuras no céu. Este monstro, que fora brutal e destemido desde o seu surgimento, agora exibia uma expressão humanizada de medo. Instintivamente, deu um passo para trás e soltou um rugido feroz, abrindo uma fenda no vazio com suas garras, tentando escapar por ela. Mas, no momento seguinte, uma onda invisível envolveu e solidificou o espaço ao redor. A fenda aberta pela abominação se fechou instantaneamente. Âncora dimensional. Feitiço de trava espacial. Este pequeno feitiço de 4 anéis, lançado por um verdadeiro feiticeiro espiritual, exibia um poder formidável. Selando instantaneamente o espaço dentro de um raio de 1000 li. A abominação divina estava presa naquele reino confinado. No instante seguinte, uma gigantesca palmeira negra desceu do céu, como uma cadeia de montanhas esmagando a abominação. Por onde a palmeira negra passava, ondulações invisíveis se espalhavam como ondas, rasgando e destruindo o vazio, reduzindo tudo em seu caminho a pó, apenas para se recompor e repetir o processo indefinidamente. O céu antes claro escureceu repentinamente com nuvens rolando, emitindo uma pressão infinita e avassaladora que tornava quase impossível manter a consciência. Mesmo a uma grande distância, Sunan sentiu uma poderosa pressão vindo em sua direção, fazendo-o ofegar e sentir como se uma pedra pesada tivesse caído em seu peito, dificultando a respiração. É a madeira do trono negro. O olhar de Gavin estava fixo na palmeira negra, sua expressão uma mistura de admiração e desejo. Disse que seu domínio do poder da lei do trono negro é um poder da lei superior de nível superior, superando o poder elemental. Poder da lei superior. Sunan encarou a palmeira negra, e um breve brilho de luz brilhou em seus olhos. Conforme a palmeira negra descia, a pressão vinda de todas as direções comprimia a abominação, deixando-a sem ter para onde se esquivar, fazendo-a rugir freneticamente. Uma enorme névoa verde irrompeu de seu corpo, subindo até a palmeira. À vista de todos, a palmeira negra e a névoa verde que se formava colidiram violentamente no vazio. O rugido ensurdecedor rompeu, e a onda de choque aterrorizante se espalhou em todas as direções, distorcendo e rasgando o vazio. Após um breve impasse, a palmeira negra rompeu a névoa verde e se chocou contra a abominação, fazendo-a cair no chão como um meteoro. Capítulo 282. A Guerra Civil irrompe. Um som ensurdecedor rasgou o céu, cortando nuvens e rochas, ecoando pela vastidão. No instante, uma enorme marca de palmeira apareceu no chão, como se um pedaço tivesse sido esculpido, com rachaduras semelhantes a teias de aranha nas bordas, uma visão verdadeiramente assustadora. Bem no centro deste fosso em forma de palmeira, uma abominação divina jazia machucada, seu corpo escorrendo sangue esmeralda, com uma aparência completamente patética. O golpe que acabara de receber foi muito mais devastador do que qualquer ferimento sofrido durante o cerco anterior. Rugido. A dor excruciante enfureceu completamente a abominação. Sem ver como escapar, soltou um rugido furioso e avançou em direção ao céu, com a intenção de matar seu atacante. Se você não agir logo, esta coisa será minha depois que eu acabar com ela. Uma voz fria ecoou do alto. Não seja tão presunçoso. Você não consegue lidar com isso sozinho, respondeu outra voz com um toque de divertimento. Como se um interruptor tivesse sido acionado, uma explosão de intensas partículas de energia irrompeu no céu, e incontáveis feitiços deslumbrantes surgiram em uma exibição deslumbrante. Os feiticeiros que assistiam instintivamente arregalaram os olhos, não querendo perder um único momento. Oportunidades de testemunhar feiticeiros espirituais verdadeiros em ação a tão curta distância eram raras, e muitos deles sentiram uma onda de excitação. No entanto, quando o ataque realmente desceu, uma luz ofuscante preencheu todo o seu campo de visão.
Os espectadores só conseguiam ver um caleidoscópio de cores e sentir a onda avassaladora de partículas de energia. Quando sua visão clareou, a abominação havia desaparecido. Bem acima, mais de uma dúzia de raios de luz se projetavam em direção à caverna como estrelas cadentes. Já acabou, murmurou Brice, com um toque de perplexidade na voz. Sunan deu um sorriso irônico. Afinal, mais de 10 feiticeiros espirituais verdadeiros atacaram ao mesmo tempo. Se fossem apenas 2 ou 3 feiticeiros espirituais verdadeiros trabalhando juntos, a abominação recém-nascida poderia ter tido uma chance de escapar. Mas no momento em que mais de 10 feiticeiros espirituais verdadeiros apareceram, o destino da abominação foi selado. Sunan olhou para a caverna uma última vez, depois se virou e saiu. O resto não era mais sua preocupação, era hora de partir. Logo depois, Sunan encontrou o acampamento temporário do exército da Aliança Estelar. Os feiticeiros estavam em processo de estabelecer um portal de plano. Ao ver o retorno de Sunan, Lise e os outros correram para cumprimentá-lo. Antes que pudessem falar, Sunan disse calmamente: "Fique tranquilo, o assunto foi resolvido." Ao ouvir isso, o grupo soltou um suspiro coletivo de alívio. Finalmente, Rose não conseguiu conter a curiosidade e perguntou: "Senhor, o que aconteceu exatamente?" "Foi uma abominação divina." Sunan relatou brevemente os eventos, ocultando a parte sobre ele ter se válido do poder da veia da fonte da lei, em vez disso, sugerindo que poderia ser uma. Ao ouvir isso, o grupo trocou olhares atônitos, com os rostos cheios de surpresa. Seja a veia da fonte da lei ou a abominação divina, ambas eram visões raras para feiticeiros comuns, e eles nunca esperaram encontrar ambas no pequeno plano cristalino. "Parece que o plano cristalino está prestes a se tornar um produto cobiçado", suspirou o Cajado. "De qualquer forma, a veia da fonte da lei não é algo com que devemos nos intrometer. Nossa tarefa agora é acelerar o estabelecimento do portal do plano e então deixar o plano cristalino", instruiu Sunan. "Sim, senhor." Depois que o grupo se dispersou, Sunan e Lise retornaram à Torre do Mago da Luz Estelar. Lise, intrigada, perguntou: "Você acha que os feiticeiros espirituais verdadeiros lutarão pelo plano cristal?" "Eu sabia que você me entenderia." Sunan sorriu levemente. Tendo trabalhado juntos por tantos anos, Lise poderia ser considerado a pessoa na Aliança Estelar que melhor o entendia, sem dúvida. Apenas pela declaração anterior, ela percebeu o significado subjacente. Um plano principal com potencial para se desenvolver em um aglomerado de planos é inestimável. Nenhuma facção de feiticeiros o deixaria ir de bom grado. Mesmo assim, eles podem não necessariamente lutar por ele. Eles poderiam desenvolver o plano cristal juntos. Isso também é possível, mas para garantir, é melhor partirmos cedo. Sunan não disse muito mais, pois Lise não tinha memórias do futuro e não sabia que o plano cristal seria o catalisador para a guerra civil dos magos. Era natural que ela tivesse tais pensamentos. Apenas Sunan sabia que os feiticeiros espirituais verdadeiros entrariam em conflito por causa disso, e os motivos por trás disso não importavam. A prioridade da Aliança Estelar agora era deixar o plano cristal o mais rápido possível para evitar se envolver no conflito. Uma batalha envolvendo mais de 10 feiticeiros espirituais verdadeiros era ainda mais aterrorizante do que uma abominação divina. Lise concordou que Sunan fazia sentido, assentindo sem dizer mais nada. Após uma hora, o portal do plano foi construído. O exército da Aliança Estelar imediatamente atravessou o portal, retornando ao continente Luz Estelar. Comparado às 22 horas necessárias para transportar o exército para o outro plano, a viagem de volta levou apenas 4 a 5 horas. Antes que todas as tropas tivessem passado pelo portal, Sunan se virou para olhar em direção à caverna, bem a tempo de sentir uma onda repentina de intensas partículas de energia irrompendo daquela direção. A intensidade superou em muito a batalha anterior entre a abominação divina e os feiticeiros. Como esperado, eles fizeram seu movimento. Os olhos de Sunan brilharam enquanto ele observava por um tempo, então se virou e entrou no portal do plano.
Dali em diante, ele tinha que se preparar para a guerra civil. Ele estaria ocupado. No dia seguinte ao seu retorno ao continente Luz Estelar, Sunan imediatamente trocou os recursos que havia adquirido com o comércio de cadáveres divinos com o Códice da Sabedoria e investiu todos eles na expansão do poder militar. Primeiro, ele naturalmente aumentou o número e as recompensas pelas tarefas de criação de marionetes para acelerar a expansão do exército autômato. Com os recursos adquiridos do Códice da Sabedoria e os abundantes destroços de marionetes obtidos na Torre do Espinho Negro, não havia necessidade de se preocupar com materiais para a criação de marionetes a curto prazo. Após repor as perdas de fantoches da Batalha dos Cadáveres Divinos, a Aliança Estelar rapidamente começou a reunir o 5º Exército Autômato. Além disso, o reparo das Torres dos Feiticeiros também foi acelerado. Para aumentar a força da Aliança Estelar o mais rápido possível, Sunan introduziu especificamente uma nova política, permitindo que os feiticeiros sob seu comando pagassem antecipadamente uma parte de seus pontos de contribuição para trocá-los por Torres dos Feiticeiros, com a diferença de preço a ser paga em parcelas ao longo dos próximos 6 anos. Essa política imediatamente conquistou o apoio de todos os feiticeiros. Especialmente para feiticeiros como Cole, Arthur, Tiana e Flemingo, que já haviam acumulado uma grande parte de seus pontos de contribuição, trocados por Torres dos Feiticeiros assim que a política foi anunciada. Feiticeiros que já haviam trocado por Torres dos Feiticeiros, como Staff, Fachardo e Rose, imediatamente atualizaram suas pequenas Torres dos Feiticeiros para torres médias. Lise não foi exceção, e a única grande torre dos feiticeiros capturada da Torre Blackthorn naturalmente se tornou dela. Além das torres dos feiticeiros, a construção da Fortaleza Estelar também estava a todo vapor. Na batalha contra a Torre Blackthorn, a Fortaleza Estelar havia provado sua capacidade de combate. Como a Aliança Estelar precisava de tempo para acumular gradualmente Torres dos Feiticeiros, a Fortaleza Estelar era, sem dúvida, o melhor complemento ao poder da construção bélica. Da mesma forma, a Frota Voadora também precisava continuar sua expansão. Em outros aspectos, a expansão da Ordem dos Cavaleiros do Sigilo só poderia prosseguir passo a passo. Afinal, mesmo com o apoio de Fruta do Pássaro e poções de sangue de dragão, o cultivo de cavaleiros não podia ser apressado e exigia um certo tempo. O Exército Dragão não era a exceção. Após estabelecer canais de comércio com o Códice da Sabedoria e a Cidade da Abundância, Sunan obteve uma quantidade significativa de recursos para acelerar o cultivo de Dragon King de alto nível. Por exemplo, cristais de dragão. Estes eram cristais peculiares que se formavam sob condições específicas a partir dos cadáveres de dragões mortos, contendo a essência de todo o cadáver do dragão, e podiam promover significativamente o crescimento de Dragon King. Graças a isso, a concentração de linhagem da população de Dragon King de alto nível aumentou a uma taxa muito mais rápida. Atualmente, havia mais de 10 populações de Dragon King com uma concentração de linhagem acima de 90% na Floresta do Dragão, totalizando mais de 10.000. No entanto, a evolução da linhagem continuava sendo um obstáculo desafiador. A Aliança Estelar havia adquirido apenas mais de 50 dragões até então. Sunan estimou que precisaria esperar um pouco mais para que a concentração da linhagem da população Dragon King aumentasse ainda mais, atingindo um ponto evolutivo, após o qual o número de dragões poderia potencialmente experimentar um crescimento explosivo. A Legião de Magos Caçadores também precisava continuar se expandindo. Na Guerra dos Planos, marionetes de nível feiticeiro sempre foram a espinha dorsal. Especialmente porque a Aliança Estelar atualmente tinha muito menos feiticeiros do que a maioria das forças de feiticeiros de segunda e terceira categoria. Eles precisavam de marionetes de nível feiticeiro como um suplemento. O objetivo de Sunan era expandir a Legião de Magos Caçadores para uma escala de 10.000. Esta era uma meta desafiadora, exigindo uma quantidade enorme de recursos. A Aliança Estelar atualmente possui 2 planos, o Continente Luz Estelar e o Plano Maré de Lobo, que são suficientes para sustentar uma força de feiticeiros de terceira categoria.
No entanto, ainda está longe de ser suficiente para a expansão. Se a Aliança Estelar quiser se desenvolver rapidamente, ainda precisa contar com os lucros da venda de pedras de mana no estágio atual. A eclosão precoce da Guerra Civil dos Feiticeiros interrompeu os planos de Sun An. Ele pretendia tentar conquistar um ou dois planos antes do início da Guerra Civil, o que teria proporcionado mais território e recursos, permitindo que o desenvolvimento da Aliança Estelar atingisse um novo patamar. Infelizmente, os planos muitas vezes não saem como o esperado. Mas, olhando pelo lado positivo, esta Guerra Civil dos Feiticeiros pode não ser ruim para a Aliança Estelar. Sun An ponderou em silêncio. Em circunstâncias normais, a Aliança Estelar levaria centenas ou até milhares de anos para entrar no ranking das forças de feiticeiros de segunda categoria. Se conseguissem conquistar vários planos e capturar mais torres de feiticeiros nesta guerra, poderiam reduzir significativamente esse tempo. Talvez, ao final da Guerra Civil dos Magos, a Aliança Estelar pudesse até mesmo se classificar entre as forças de feiticeiros de segundo nível. Isso não era impossível. De qualquer forma, com amplos recursos, tudo estava indo bem. Depois de organizar todos os assuntos e delegar tarefas específicas aos seus subordinados, Sun An voltou sua atenção para o cultivo. No topo da Torre do Mago da Luz Estelar, ao lado da piscina elemental, Sun An sentou-se de pernas cruzadas, examinando o cristal colorido em sua palma. Este cristal, infundido com o poder da lei, tinha apenas o tamanho de um ovo, mas seu valor excedia em muito o de uma grande torre de feiticeiro. No mínimo, se Sun An trocasse este cristal da lei, inúmeros feiticeiros estariam dispostos a trocá-lo por uma grande torre de feiticeiro. Afinal, com este cristal da lei, as chances de avançar para um verdadeiro feiticeiro espiritual aumentariam em pelo menos 10 a 20%. Não subestime esse aumento. Normalmente, as chances de um feiticeiro de terceiro nível avançar para um espírito verdadeiro são inferiores a 1%. Por essa chance de 10 a 20%, a maioria dos feiticeiros de terceiro nível estaria disposta a pagar um preço alto. Mesmo os herdeiros de espíritos verdadeiros não seriam exceção. No entanto, em circunstâncias normais, nenhuma força de feiticeiro arriscaria danificar uma veia da fonte da lei apenas para criar um cristal da lei, que é essencialmente um consumível. Sun An teve a sorte de ter a oportunidade e a habilidade de sintetizar um cristal de energia divina como um recipiente, permitindo-lhe obter um. Após examiná-lo por um momento, Sun An guardou o cristal da lei e convocou o painel. Condensação mental. 32,42%. Sun An estimou que, em sua velocidade de cultivo atual, levaria cerca de 300 anos a mais para chegar ao estágio cristalizado de terceiro nível. O encontro no plano cristalino reduziu diretamente seu tempo de avanço em mais de 100 anos. Este foi o maior ganho além do cristal da lei. Falando nisso, se a Guerra Civil dos Magos tivesse eclodido após o ano 2600 da Luz Estelar, como planejado originalmente, eu já teria alcançado o estágio cristalizado de terceiro nível até então. Não, isso não está certo. Se fosse assim, eu poderia não ter descoberto a veia da fonte da lei, e meu tempo de avanço teria aumentado em mais 100 anos. Os pensamentos de Sun An se dispersaram por um momento, mas ele balançou a cabeça, reuniu seus pensamentos e fechou os olhos para continuar cultivando. Mesmo depois de deixar o plano cristalino, Sun An acompanhou de perto as consequências dos eventos. O aparecimento de uma abominação divina no plano cristalino causou um grande reboliço no mundo dos feiticeiros. A última vez que uma abominação divina apareceu foi há mais de 3.000 anos. Durante esse incidente, a abominação destruiu 3 planos separados, e inúmeras raças indígenas pereceram. Foram necessários os esforços combinados de 5 feiticeiros espirituais verdadeiros para finalmente derrotar a abominação. No entanto, desta vez, a abominação teve menos sorte do que sua antecessora, pois aconteceu de coincidir com várias forças de feiticeiros competindo pelo cadáver divino. Como resultado, foi morta pelo poder combinado de mais de uma dúzia de feiticeiros espirituais verdadeiros logo após seu nascimento.
No entanto, antes de seu desaparecimento, a abominação infligiu perdas significativas às principais forças de feiticeiros. De acordo com informações coletadas, durante a batalha contra a abominação, o número de torres de feiticeiros danificadas pelas várias forças de feiticeiros atingiu 2 dígitos, e o número de feiticeiros que pereceram chegou a centenas. Mesmo para grandes forças de feiticeiros, essas perdas não foram insignificantes. Notavelmente, o herdeiro espiritual verdadeiro do espírito selvagem pereceu nesta batalha, tornando a Torre Blackthorn uma das 2 únicas forças feiticeiras a perder um herdeiro espiritual verdadeiro. Logo após a partida do exército da Aliança Estelar, exércitos de várias grandes forças feiticeiras ocuparam sucessivamente o Plano Cristal. Quanto ao que aconteceu no plano depois disso, pessoas de fora não tinham como saber. Somente 3 meses depois, numerosas forças feiticeiras se uniram para selar o Plano Cristal mais uma vez. No entanto, isso não significava que o conflito havia terminado. As principais forças feiticeiras tinham um acordo tácito de não deixar a guerra destruir o Plano Cristal, então mudaram o campo de batalha para outros locais. No ano estrelado de 2269, o Espírito Selvagem lançou um ataque surpresa ao Plano Pasto Verde, que era um importante subplano do aglomerado de planos do céu marinho. O aglomerado de planos do céu marinho era o território da Aliança Azure. Isso marcou o início de uma grande guerra entre os 2 lados. No ano 2270 da Luz Estelar, a Torre do Sino Celestial e a Selva Sangrenta travaram uma guerra no plano da Fonte Eólica, transformando este infeliz plano solitário em um campo de batalha sangrento em 2 dias, deixando quase nenhuma raça indígena viva. No mesmo ano, o Trono Sombrio teve frequentes confrontos com a Torre do Espinho Negro, a Máscara Pálida e a Guilda do Padrão Flamejante, entre outras forças sombrias de feiticeiros, aparentemente se preparando para uma guerra contra o Códice da Sabedoria. A eclosão de guerras entre múltiplas forças de feiticeiros mergulhou todo o mundo feiticeiro em grande turbulência. Por um tempo, todos ficaram tensos. Capítulo 283. Uma vantagem natural, Plano Maré de Lobo, Vale do Crepúsculo. Inúmeros lobos negros jaziam no chão, cobrindo o cânion como um tapete, estendendo-se até o horizonte distante além do cânion e cobrindo as montanhas e planícies. Surpreendentemente, um silêncio sinistro prevaleceu. Bem acima do cânion, Shimon, Cole e Arthur observavam a matilha de lobos abaixo, com expressões emocionadas. Depois de todo esse tempo, finalmente estamos vendo alguns resultados. Agora, a matilha deve estar pronta para o campo de batalha. Após assumir o controle do Plano Maré de Lobo, a Aliança Estelar imediatamente começou a desenvolvê-lo, principalmente abrindo veios de mana secundários e pesquisando o Vale do Crepúsculo. O primeiro já estava no caminho certo, com mais de 50 grandes veios de mana secundários abertos no Plano Maré de Lobo, tornando a produção anual de pedras de mana secundárias uma fonte significativa de renda para a Aliança Estelar. No entanto, o progresso do segundo era relativamente lento. Inicialmente, o Vale do Crepúsculo só conseguia chocar 45 lobos negros por dia e um lobo do crepúsculo por ano. Esse ritmo estava longe de ser satisfatório para Sunan. Então, Sunan decidiu pesquisar e modificar o Vale do Crepúsculo. A pesquisa e a modificação de tocas biológicas se enquadravam no domínio da modificação biológica, e entre as 4 habilidades de Sunan, a modificação biológica era de nível mais baixo, atualmente apenas no nível 5. Felizmente, ele também tinha os meios da síntese do cubo mágico. Todo o processo de modificação ainda utilizava um método de fusão de linhagens. Extraindo linhagens de um vasto número de lobos e sintetizando-as, e então reintroduzindo-as no Vale do Crepúsculo. Embora o progresso tenha sido dolorosamente lento, após mais de 200 anos de modificação, o Vale do Crepúsculo havia mostrado melhorias significativas. Atualmente, o Vale do Crepúsculo podia chocar 62 lobos negros por dia, e o tempo para chocar um lobo do crepúsculo havia sido reduzido para pouco mais de 7 meses. Embora o aumento na velocidade de eclosão não tenha sido particularmente impressionante, a mudança no limite de eclosão foi notável.
O Vale do Crepúsculo original podia controlar o máximo de 434.800 lobos negros e 285 lobos do crepúsculo. Acima desse limite, quaisquer lobos recém-nascidos não estariam sob o controle do Vale do Crepúsculo e poderiam até representar uma ameaça a ele. No entanto, esse limite havia aumentado para 913.200 lobos negros e 602 lobos do crepúsculo. Isso era mais que o dobro do número original. Essa quantidade já era impressionante. Era aproximadamente equivalente a um exército autômato. Sem mencionar os 602 lobos do crepúsculo adicionais, cada um com o poder de um feiticeiro. Sem dúvida, esta seria uma adição valiosa ao poderio militar da Aliança Estelar. É uma pena que o tempo de incubação dos lobos do crepúsculo ainda seja um pouco curto. Os lobos negros atingiram seu limite, mas ainda faltam alguns lobos do crepúsculo, com apenas mais de 300 deles, disse Arthur com um toque de arrependimento. Está perto o suficiente, sorriu Shiman. Com mais de 300 lobos do crepúsculo e mais de 900.000 lobos negros, a força da matilha de lobos é nada menos que 2 exércitos autômatos. Com esta força adicional, as próximas batalhas devem ser mais tranquilas. Após uma breve pausa, Shiman se virou para Arthur e perguntou, falando nisso, o Códice da Sabedoria realmente entrará em guerra com o Trono Negro? Ao mencionar isso, a expressão de Arthur tornou-se solene enquanto ele assentia. É quase certo. O Trono Negro aliou-se à Torre Blackthorn, à Máscara Pálida e a várias outras forças de feiticeiros sombrios. Eles têm movimentado suas tropas com frequência e enviado espiões secretamente para coletar informações no aglomerado de planos da Árvore Celestial. Parece que estão se preparando para travar uma guerra contra o Códice da Sabedoria. Ouvi dizer que Sua Excelência Cyril visitou-nos hoje, provavelmente por causa deste assunto. Shiman suspirou e disse, achei que seria apenas uma batalha de pequena escala, mas nunca imaginei que chegasse a este ponto. Quando se trata de um novo aglomerado de planos, nenhuma força de feiticeiros pode se dar ao luxo de deixá-lo ir. A guerra é a única maneira de decidir quem será o dono, explicou Arthur. Nesse momento, Cole, que estivera em silêncio o tempo todo, falou, isso pode não ser ruim para a Aliança Estelar. Lembrem-se das torres dos feiticeiros capturadas. Shiman ficou perplexa por um momento, depois caiu na gargalhada. É verdade. Atualmente, a Aliança Estelar possuía 18 torres dos feiticeiros, 17 das quais eram espólios de guerra. Se tivessem que depender apenas de sua própria construção, provavelmente levariam milhares de anos para adquirir tantas torres de feiticeiro. Dessa perspectiva, a guerra talvez não fosse algo ruim para a Aliança Estelar. A principal vantagem era a capacidade da Aliança Estelar de extrair lucros substanciais do comércio de pedras de mana. Mesmo que sofressem pesadas perdas de marionetes autômatos e frotas voadoras durante a guerra, poderiam se reabastecer e se recuperar rapidamente. Apesar de tudo isso, Shiman ainda não fazia ideia de onde a Aliança Estelar obtinha seu suprimento infinito de pedras de mana. Se o Trono Negro e o Códice da Sabedoria realmente se envolvessem em guerra, nossa Aliança Estelar não conseguiria ficar de fora. O olhar de Shiman se perdeu na distância, seus olhos cheios de uma sensação de pressentimento. Parece que entraremos na batalha em breve. Cole falou em tom despreocupado. Participar da guerra nos renderá mais pontos de contribuição. Avançar para o nível de feiticeiro de segundo grau requer uma vasta quantidade de recursos, e esta guerra não poderia ter vindo em melhor hora. Shiman e Arthur já estavam acostumados com a natureza agressiva de Cole, então não se surpreenderam com suas palavras. Apenas balançaram a cabeça e sorriram. Vamos lá. Estamos no plano da maré do lobo há muitos dias. É hora de nos reportarmos e fazermos uma pausa para descansar e nos preparar para a guerra que se aproxima. No salão de recepção, Sunan, Liz e Cyril estavam sentados frente a frente. O Trono Negro está vindo com força total desta vez, aliando-se a 7 feiticeiros negros de segunda e terceira categoria, os Blackthorns, a Guilda da Máscara e a Máscara Pálida. Sua força combinada não deve ser subestimada.
Portanto, decidimos tomar a iniciativa e, se dormirmos, atacaremos primeiro. Isso também é uma desvantagem. A Sociedade da Sabedoria. A voz solene de Cyril ecoou pelo salão. Sunan não respondeu imediatamente, mas mergulhou em uma contemplação silenciosa. A situação se desenrolava como ele previra, e a guerra civil entre os feiticeiros de fato havia eclodido. Além disso, a guerra estava se intensificando rapidamente. Em apenas 2 anos, estava à beira de se tornar uma guerra civil em larga escala. O Códice da Sabedoria tinha inúmeras organizações afiliadas, e o Trono Negro também havia unido muitas forças de feiticeiros negros de segunda e terceira categoria. Se esses dois lados entrassem em guerra, essencialmente todas as forças de feiticeiros no mundo dos feiticeiros estariam envolvidas, ativa ou passivamente. Uma guerra civil abrangente era iminente. Como afiliada ao Códice da Sabedoria, a Aliança Estelar seria inevitavelmente arrastada para o conflito. No entanto, Sunan havia previsto isso e feito extensos preparativos para a Aliança Estelar. Comparada a outras afiliadas do Códice da Sabedoria, que foram pegas de surpresa, a Aliança Estelar poderia ser considerada bem preparada. Sunan até cogitou a ideia de usar essa guerra para fortalecer o poder da Aliança Estelar. O que a Sociedade da Sabedoria quer que façamos? Perguntou Sunan calmamente, olhando para Lise. Cyril respondeu em tom grave. A Sociedade da Sabedoria espera que os afiliados ajudem a lidar com as forças dos feiticeiros das trevas, além do Trono Negro. No mínimo, precisamos suprimi-los e impedi-los de interferir na batalha entre o Códice da Sabedoria e o Trono Negro. É claro que não permitiremos que os afiliados trabalhem de graça. Além de fornecer alguns recursos para o esforço de guerra, após o fim da guerra, também forneceremos recompensas correspondentes com base nas conquistas dos afiliados. Cyril acenou com a mão, e 2 listas flutuaram em direção a Sunan e Lise. Sunan pegou a lista e ergueu as sobrancelhas levemente. Era evidente que o Codex da Sabedoria havia investido pesadamente. O valor do suprimento inicial de recursos, por si só, chegava a 10 milhões de pedras de mana intermediárias. Quanto às recompensas pós-guerra, mesmo que a Aliança Estelar não ganhasse nada nesta guerra e apenas suprimisse seus oponentes, ainda receberia recursos no valor de 20 a 30 milhões de pedras de mana intermediárias. Além disso, à medida que a guerra se arrastava, os recursos iniciais e as recompensas pós-guerra aumentariam proporcionalmente. E esta era apenas a alocação para a Aliança Estelar. Para forças feiticeiras de segunda categoria, como o Pássaro de 1000 Cabeças, os recursos e as recompensas seriam ainda mais substanciais. No entanto, isso era de se esperar. Afinal, a raiz desta guerra era a competição entre grandes forças feiticeiras pela posse do plano cristalino. Se o Codex da Sabedoria vencesse, eles receberiam uma parte da propriedade. Mas para forças feiticeiras de segunda e terceira categoria, como o Pássaro de 1000 Cabeças e a Aliança Estelar, vencer não traria benefícios, e perder resultaria em pesadas perdas. Se o Códice da Sabedoria não oferecesse incentivos, mesmo com a obrigação dos afiliados de auxiliar na guerra, não se poderia esperar que se comprometessem de fato. Sunan examinou rapidamente a lista, com a expressão impassível, e disse calmamente: quem é o oponente da Aliança Estelar? A Torre do Espinho Negro. A voz de Cyril era grave, vendo o rosto de Lise empalidecer, acrescentou rapidamente: claro, não é apenas a Aliança Estelar contra a Torre do Espinho Negro. O Pássaro de 1000 Cabeças também estará envolvido. A expressão de Lise relaxou um pouco. Mesmo entre as forças feiticeiras de segunda categoria, a Torre do Espinho Negro era, sem dúvida, uma das de primeira linha. Pedir à Aliança Estelar para enfrentá-lo sozinha seria um eufemismo. O Pássaro de 1000 Cabeças, sendo do mesmo nível, poderia fornecer alguma segurança ao lidar com a Torre do Espinho Negro. Vendo que Sunan não levantou objeções, Cyril continuou: a Torre Blackthorn controla atualmente um total de 22 planos. A Aliança Estelar só precisa ser responsável por atacar 3 deles. Quais 3? O Plano Ulan, o Plano Manro e o Plano Shig.
Sunan lembrou-se dos nomes, tendo uma vaga impressão desses 3 planos. Ao contrário do plano da Maré do Lobo, esses 3 planos estão sob o controle da Torre Blackthorn há 4 a 5 mil anos e cada um possui sua própria civilização inteligente nativa. Após o cultivo da Torre Blackthorn por milênios, esses planos estão bem equipados com um poderio militar formidável, superando em muito o Wolftide Plane. Atacar esses 3 planos não é uma tarefa fácil. Os olhos de Sunan brilharam com um pensamento, e ele perguntou: e os magos espirituais verdadeiros da Torre Blackthorn? Há 3 magos espirituais verdadeiros na Torre Blackthorn. O Códice da Sabedoria enviará 2 de seus magos espirituais verdadeiros para unir forças com o mago espiritual verdadeiro do Pássaro de 1000 Cabeças para contê-los, garantindo que não possam interferir na guerra. Sunan assentiu silenciosamente. Os magos espirituais verdadeiros são semelhantes a armas estratégicas. Quando mobilizados no momento certo, podem alterar facilmente o curso de uma guerra em larga escala, introduzindo inúmeras variáveis. Portanto, em guerras entre forças mágicas, a primeira prioridade costuma ser conter os magos espirituais verdadeiros do inimigo, impedindo-os de influenciar facilmente o conflito. Depois de discutir por mais de 1 hora e finalizar alguns detalhes, Cyril finalmente se despediu. Assim que ele se foi, Lise franziu a testa e disse: a Torre Blackthorn não é um oponente fácil. Ao contrário da situação com o plano cristalino, a Aliança Estelar, com os métodos de Sunan, detinha uma vantagem significativa no transporte de tropas, sem medo da Torre Blackthorn. No entanto, fora do plano cristalino, a Torre Blackthorn é um gigante formidável para a Aliança Estelar. Mesmo com o Pássaro de 1000 Cabeças como aliado, a pressão não é insignificante. Não é um oponente fácil, mas a maior parte da pressão recairá sobre o Pássaro de 1000 Cabeças. Somos responsáveis apenas pelos 3 planos, e a pressão ainda está dentro de limites administráveis. Na memória de Sunan, esta guerra civil entre bruxos durou 500 anos. Embora a situação atual tenha mudado e a guerra civil tenha eclodido 300 anos antes do previsto, a situação geral não deve mudar muito. Afinal, as forças bruxas de ambos os lados estão equilibradas, tornando impossível determinar um vencedor em um curto período. Durante um período tão longo, a Aliança Estelar, com os altos lucros do comércio de pedras de mana, pode se dar ao luxo de lutar e se desenvolver simultaneamente, absorvendo nutrientes da guerra para acelerar seu crescimento. Esta é a vantagem única da Aliança Estelar. No entanto, Sunan não conseguia explicar todos esses detalhes a Lise, então ele só conseguiu expressar vagamente parte de seus pensamentos. Esta guerra provavelmente se prolongará e devemos nos preparar para uma batalha prolongada. Não interrompam o comércio de pedras de mana e, se possível, expandam sua escala. Usem todos os lucros para obter recursos e acumular o máximo de materiais possível, pois a guerra que se aproxima provavelmente consumirá uma grande quantidade. Lise assentiu e acrescentou: com a eclosão da guerra, o Codex da Sabedoria provavelmente enfrentará restrições de recursos. E eles podem restringir seu fornecimento. Então, vamos aumentar nossas compras na Cidade da Abundância, disse Sunan sem hesitar, mesmo que isso signifique pagar um preço mais alto. Afinal, a troca de pedras de mana é um empreendimento quase isento de riscos para ele, e um preço mais alto é aceitável, desde que os recursos possam ser adquiridos. Entendo, Lise assentiu levemente. Como está indo a expansão do exército? Sunan levantou outro assunto. Está indo bem, respondeu Lise com um leve sorriso, e continuou. O 5º exército autômato foi reunido e o 6º está em andamento. Com amplo suprimento de recursos, o progresso é rápido, mas considerando que eles entrarão em batalha em breve, um número significativo de soldados será mobilizado, o que pode afetar o ritmo. Quanto às torres dos feiticeiros, além das 18 originais, as 3 torres dos feiticeiros de pequena escala que construímos recentemente acabaram de ser concluídas e foram imediatamente reivindicadas por nossos magos.
O número de fortalezas estelares aumentou para 75, e a frota voadora recuperou sua força pré-batalha dos cadáveres divinos, totalizando 13 frotas. Sunan assentiu levemente. Durante a Batalha dos Cadáveres Divinos, a frota voadora sofreu pesadas perdas, e as naves demoníacas restantes mal conseguiam formar 6 frotas. Recuperar sua força pré-guerra em apenas 2 anos já é impressionante. No geral, o poder abrangente de construtos bélicos da Aliança Estelar está agora entre os melhores entre as forças bruxas de terceira categoria. É claro que ainda há uma lacuna considerável entre elas e as forças bruxas de segunda categoria. Afinal, seu tempo de desenvolvimento foi relativamente curto. Considerando o formidável oponente que se aproxima, Sunan não pôde deixar de considerar se deveria preparar algumas medidas para lidar com os construtos bélicos da Torre Blackthorn, idealmente para virar o jogo na batalha iminente. Afinal, o confronto de construtos bélicos pode impactar significativamente a situação geral da guerra. Capítulo 284. O as para virar o jogo. O exército dragão permanece inalterado, ainda composto por 58 dragões. Lisey continuou, interrompendo os pensamentos profundos de Sunan. Sunan voltou a atenção, sem surpresa. Afinal, com apenas 2 anos, era normal que nenhum Dragon King de alto nível tivesse evoluído. E quanto à Ordem dos Cavaleiros do Sigilo e a Legião de Magos Caçadores? Após a Batalha dos Cadáveres Divinos, adquirimos uma grande quantidade de materiais para a fabricação de construções do Sigilo do Códice da Sabedoria, conforme suas instruções, e aumentamos a produção de construções do Sigilo. Os membros oficiais da Ordem dos Cavaleiros do Sigilo já ultrapassaram 100.000, e o número total de membros da reserva também aumentou para mais de 700.000. 100.000 Cavaleiros do Sigilo oficiais equivaliam a 100.000 poderes de combate lendários. Em alguns planos menores menos desenvolvidos, como o continente Luz Estelar 1000 anos atrás, essa força teria sido suficiente para conquistar todo o plano. Sem mencionar os 700.000 membros da reserva adicionais, todos de nível cavaleiro ou grande cavaleiro. Em termos de poder de combate, a Ordem dos Cavaleiros do Sigilo agora podia rivalizar com 3 a 4 grupos de exércitos. Lisey então acrescentou: quanto à Legião de Magos Caçadores, o número total atual de marionetes é de cerca de 2.300. A expectativa de Sunan para a Legião de Magos Caçadores era atingir 10.000 marionetes, e o número atual de 2.300 ainda estava longe dessa meta. No entanto, considerando que apenas 2 curtos anos haviam se passado desde o fim da Batalha dos Cadáveres Divinos, e o número de marionetes na Legião de Magos Caçadores já havia dobrado, já era bastante impressionante. Além disso, a Aliança Estelar tinha mais do que apenas a Legião de Magos Caçadores como sua força de marionetes de nível mago. Eles também tinham o exército de marionetes integrado da Torre dos Magos da Luz Estelar. O número de marionetes de nível mago no exército de marionetes integrado também havia aumentado para mais de 700, incluindo Golem Supremo, uma força de combate de nível mago de 3º nível. No total, a Aliança Estelar agora possuía mais de 3.000 marionetes de nível mago, superando em muito a média das forças de magos de 3ª categoria. Isso era resultado do investimento de grande parte dos ganhos da Batalha dos Cadáveres Divinos nas forças de marionetes. Após ouvir o resumo de Lisey sobre a expansão militar da Aliança Estelar, um sorriso satisfeito surgiu no rosto de Sunan. No geral, em comparação com a época em que participaram da Batalha dos Cadáveres Divinos, o poderio militar da Aliança Estelar havia de fato melhorado significativamente. Quanto à ofensiva contra a Torre Blackthorn, quais são seus planos? Perguntou Lisey, sério. Embora as forças da Aliança Estelar tenham se expandido significativamente, atacar 3 planos simultaneamente ainda será bastante desafiador. Sunan refletiu e respondeu: vamos concentrar nossos esforços principais no plano Ulan primeiro, mantendo um padrão de espera nos outros 2 planos. Assim que conquistarmos o plano Ulan, poderemos lidar com os outros 2. Lisey ficou surpreso com a intenção de Sunan de derrotar cada plano individualmente. Você realmente planeja dominar esses 3 planos?
Sunan sorriu. Com uma oportunidade tão rara, seria um desperdício não expandir o território da Aliança Estelar. Na realidade, a abordagem mais segura para a Aliança Estelar seria simplesmente conter as forças dos planos Ulan, Shigemaru, impedindo a Torre Blackthorn de atrair forças desses planos para a batalha, sem se envolver em uma guerra total com eles. Afinal, o Códice da Sabedoria exigia apenas que a Aliança Estelar contivesse esses 3 planos, não os conquistasse. Dessa forma, a Aliança Estelar poderia minimizar suas baixas. No entanto, essa estratégia também significaria que a Aliança Estelar não poderia esperar ganhar muito com a guerra. Isso claramente não se alinhava com o objetivo inicial de Sunan de fortalecer seu poder por meio da guerra. No multiverso, havia inúmeros planos, mas aqueles com alta concentração de partículas de energia e recursos abundantes eram raros e distantes entre si, e a maioria já era controlada por várias facções. Normalmente, se a Aliança Estelar quisesse expandir seu território, teria que buscar persistentemente novos planos adequados. Não era uma tarefa fácil. Com tantas facções de olho, a descoberta de um novo plano rico em recursos imediatamente desencadearia uma competição intensa. A alternativa era tomar territórios de outras facções. Os 22 planos controlados pela Torre Blackthorn eram todos altamente concentrados em partículas de energia e ricos em recursos. Em circunstâncias normais, seria impossível para a Aliança Estelar arrebatar esses planos da Torre Blackthorn. Mas agora, eles tinham uma oportunidade única na vida. Com o pássaro de 1000 cabeças controlando a maior parte das forças da Torre Blackthorn, a Aliança Estelar poderia tirar vantagem e conquistar os planos Ulan, Shigemaru. Se bem sucedida, a Aliança Estelar controlaria 5 planos e, após a Guerra Civil dos Magos, provavelmente ascenderia ao nível de forças magas de 2ª categoria. Lise também entendia essa lógica, mas assumir o controle de 3 planos da Torre Blackthorn seria uma empreitada desafiadora e arriscada. No entanto, como Sunan já havia tomado sua decisão, ela não disse mais nada. Apesar de não tê-la decepcionado até então, Sunan estava bem ciente das preocupações de Lise. Mesmo enfrentando apenas os 3 planos controlados pela Torre Blackthorn, a força da Aliança Estelar ainda não podia ser considerada vantajosa. Se não quisessem que a guerra iminente se tornasse um impasse, a Aliança Estelar precisava de um trunfo que pudesse mudar o rumo da batalha. Considerando a força atual da Aliança Estelar, a única que mal atingia esse padrão era a Torre do Mago da Luz Estelar. Após as constantes melhorias e modificações de Sunan, a Torre do Mago da Luz Estelar, seja pelo espírito da torre, pelo reservatório elemental, pelo campo de energia protetor da trava mística ou por seu poder de fogo de longo alcance, estava um nível acima das grandes torres de magos comuns. Mesmo em uma batalha frontal contra 2 grandes torres de magos, Sunan estava confiante na vitória. No entanto, isso não era suficiente. Seria melhor aprimorar a Torre do Mago da Luz Estelar em outro nível. Sunan convocou o modelo tridimensional da Torre Mágica, contemplando a luz e as sombras ilusórias à sua frente, imerso em pensamentos. Nesse ponto, já era difícil para a Torre Mágica da Luz Estelar alcançar novos patamares. O motivo ainda eram as restrições energéticas. Seja o campo de energia protetor da trava mística ou o poder de fogo de longo alcance, eles já haviam sido aprimorados ao limite da capacidade da Torre Mágica. Melhorias adicionais eram possíveis, mas isso excederia a capacidade energética da torre, com mais desvantagens do que benefícios. Quanto ao reservatório elemental, devido às limitações de tamanho da torre, ele já estava no limite, tornando difícil sintetizá-lo e fortalecê-lo ainda mais. A menos que um dispositivo de fornecimento de energia mais eficiente fosse usado. Por exemplo, a fornalha elemental. De fato, Sunan já havia considerado criar uma versão rudimentar da fornalha elemental. Os 2 materiais mais cruciais para a fabricação da fornalha elemental eram a essência da pedra mágica e o cristal da fonte elemental. Ele poderia facilmente sintetizar o primeiro sozinho.
Esta última só poderia ser formada com certa probabilidade quando um ancião elemental morresse e sua essência fosse condensada. Embora a taxa de obtenção fosse extremamente baixa, com sua força atual, adentrar as profundezas do espaço elemental para obtê-la era apenas uma questão de tempo. O verdadeiro desafio era a falta de um projeto de fornalha elemental. Sunan estava de olho em qualquer mago na Torre da Luz Estelar da Cidade da Abundância que pudesse usar a fornalha elemental como estaca, mas nenhum havia sido descoberto até então. Parece que só posso começar com o Códice da Sabedoria. Sunan. Amy imediatamente pulou, pousando no ombro de Sunan, com as patas agarrando seu pescoço, e miou alegremente. Depois de tanto tempo, por que você não veio me encontrar? Diante da reclamação da pequena, Sunan sorriu levemente, acariciou sua cabeça e disse: a sede do Códice da Sabedoria não é um lugar onde forasteiros possam entrar casualmente. Se você quiser me encontrar ou brincar com o dragão oculto no futuro, venha para o continente Luz Estelar. Depois de acalmar Amy, Sunan se virou para Maísa. Senhora Maísa, faz muito tempo. Faz muito tempo. Depois de não se verem por mais de 200 anos, Maísa parecia a mesma, ainda parecendo uma jovem quieta. À medida que sua força aumentava, Sunan também sentia a incrível energia sob o exterior sereno e sereno de Maísa. Apenas parado diante de Maísa, ele sentia como se estivesse diante do céu estrelado sem limites. Este era um verdadeiro feiticeiro espiritual, uma existência de alto nível que poderia rivalizar com seres divinos. Ouvi de Cyril que você tem algo para discutir comigo. Sim, a expressão de Sunan tornou-se séria. Preciso urgentemente do projeto da fornalha elemental. Será que Lada e Maísa pode ajudar? Estou disposto a pagar a compensação correspondente. Como uma verdadeira feiticeira espiritual e estudiosa sênior do Códice da Sabedoria, Maísa ocupava uma posição extremamente alta. Se não fosse pelo conhecimento prévio de Sunan com ela e por sua posição como líder de uma organização afiliada, seria difícil conhecê-la. Portanto, ele não se esquivou e foi direto ao ponto. Você quer comprar o projeto do Códice da Sabedoria através de mim? Um lampejo de surpresa cruzou os olhos de Maísa, que não esperava que Sunan abordasse para tal assunto. No entanto, ela rapidamente percebeu a situação. Ela também estava ciente do plano da Aliança Estelar e do pássaro de 1000 cabeças para unir forças contra a Torre do Espinho Negro. Ela entendeu imediatamente que Sunan queria a fornalha elemental para se preparar para a guerra iminente, provavelmente com a intenção de aprimorar e modificar a Torre dos Magos. A Torre dos Magos da Luz Estelar da Aliança Estelar, que era ainda mais formidável do que uma grande torre de magos, não era segredo no Códice da Sabedoria. A profunda experiência de Sunan no campo da criação de itens mágicos era bem conhecida até mesmo no Códice da Sabedoria, e muitos estudiosos o tinham em alta conta. Isso mesmo, Sunan reconheceu sem hesitar. Maísa parou por alguns segundos, depois balançou a cabeça levemente e disse: o design da fornalha elemental é um segredo fundamental para qualquer força feiticeira, e não é algo que venderiam prontamente. Mesmo que vendessem, venderiam apenas o produto final, e o preço seria exorbitante. Os olhos de Sunan brilharam com as palavras dela. Ele estava bem ciente do valor da fornalha elemental. Embora a Aliança Estelar pudesse comprá-la, o custo seria, sem dúvida, astronômico. Com a guerra no horizonte, investir uma quantidade substancial de recursos na compra da fornalha elemental não era uma decisão sábia. Além disso, mesmo que a adquirissem, ela não poderia ser instalada na Torre do Mago da Luz Estelar. Somente uma construção bélica colossal como a cidade flutuante poderia suportar a verdadeira fornalha elemental. No entanto, se conseguissem obter um produto final, poderiam tentar a engenharia reversa e a replicação. Criar uma réplica exata com a mesma funcionalidade era altamente improvável, sem centenas de mestres na criação de itens mágicos dedicando séculos à tarefa, o sucesso era impossível. Mas replicar uma falsificação com capacidades significativamente reduzidas tinha uma chance muito maior de sucesso.
contanto que conseguisse replicar uma falsificação, não importando quão fracos fossem seus efeitos. Sunan poderia usar a síntese do cubo mágico para aprimorá-la a um nível que a Torre do Mago da Luz Estelar pudesse suportar. O processo de pesquisa e replicação levaria um tempo considerável, e a possibilidade de ser concluído durante a guerra era uma preocupação. Após um momento de contemplação, Sunan perguntou hesitantemente: se eu quisesse um dispositivo com estrutura semelhante à fornalha elemental, mas com funcionalidade significativamente mais fraca, o Códice da Sabedoria teria alguma informação sobre isso? Maísa ficou surpresa e perguntou: quais são os requisitos funcionais específicos? Existem padrões. Sunan respondeu solenemente: tudo bem se for um pouco mais fraco que o reservatório elemental em termos de funcionalidade. Eficiência e trabalho realizado eram duas coisas diferentes. Ele desejava a alta eficiência da fornalha elemental, e uma ligeira redução no trabalho realizado não era um problema. Ele sempre poderia aprimorá-la por meio de síntese. Maísa olhou para Sunan com surpresa, um pouco confusa. De que serviria um dispositivo de fornecimento de energia com funcionalidade mais fraca que o reservatório elemental? Não aumentaria em nada o poder de combate da Torre dos Magos. Apesar de sua confusão, Maísa não perguntou mais nada. Ela ponderou por um momento e disse: o Códice da Sabedoria não tem nada parecido, mas se for tudo o que precisa, tenho alguns dados experimentais de quando eu estava pesquisando uma alternativa de nível inferior à fornalha elemental. Embora eu não tenha conseguido produzir um produto final prático, ainda deve servir de inspiração. Os olhos de Sunan brilharam e ele sorriu. Nesse caso, gostaria de agradecer antecipadamente, Senhora Maísa. Você demonstrou gentileza com Amy, e ficarei feliz em ajudar de qualquer forma que eu puder. Maísa acenou com a mão, e mais de uma dúzia de livros grossos se materializaram no ar, flutuando em direção a Sunan. Sunan não os examinou atentamente, mas os recolheu imediatamente. Cyril mencionou que você lançará uma ofensiva em meio mês. Isso mesmo. Sunan não escondeu o fato. Ele havia se encontrado recentemente com Gavin, do Pássaro de Mil Cabeças, para discutir e finalizar o plano de atacar os planos subordinados sob a Torre Blackthorn em meio mês. De repente, a expressão de Sunan mudou, e ele perguntou hesitante: ouvi dizer que o Códice da Sabedoria enviará 2 feiticeiros espirituais verdadeiros para lidar com a Torre Blackthorn. Posso perguntar quem são eles? Maísa sorriu levemente. Um sou eu, e o outro é Lord Darusvard. Exatamente como ele pensava. O coração de Sunan compreendia. Ele também conhecia Lord Darusvard, que por acaso era o pai de Ronan Vard. Nesse caso, gostaria de lhe desejar um retorno vitorioso, Senhora Maísa. Agradeço suas gentis palavras. Após deixar o plano da árvore sagrada, Sunan não pôde deixar de se sentir aliviado por ter acolhido Amy, o que lhe permitiu conectar-se com Maísa. Ter um verdadeiro feiticeiro espiritual como aliado e estar em boas relações com o Códice da Sabedoria tornaria muitas coisas muito mais fáceis. Como desta vez, se não fosse por Maísa, ele teria que comprar a fornalha elemental pronta e pesquisar uma alternativa de nível inferior por meio de replicação. Isso não só teria sido extremamente caro, como também teria desperdiçado muito tempo e energia. Mesmo assim, convencer o Códice da Sabedoria a negociar a fornalha elemental não teria sido fácil. Com esses dados experimentais, devo ser capaz de desenvolver uma alternativa de nível inferior à fornalha elemental em pouco tempo, e então poderei prosseguir com o aprimoramento da síntese. O espírito de Sunan estava revigorado. Se essa abordagem desse certo, a Torre do Mago da Luz Estelar poderia continuar sua atualização e se tornar o trunfo da Aliança Estelar na linha de frente. Ao retornar à Torre do Mago da Luz Estelar, Sunan imediatamente se concentrou no estudo dos dados experimentais. Capítulo 285. A corrida contra o tempo. Em uma vasta planície, um denso exército se reunia de forma ordenada. Bem acima, um grupo de feiticeiros observava o céu, ocasionalmente sussurrando entre si.
Entre os feiticeiros de primeiro nível mais graduados da Aliança Estelar, Shi-Man, Cole, Arthur, Ethan, Targana e Flemingo estavam todos presentes, exceto feiticeiros de segundo nível, como Staff, Rose e Fachardo, que estavam no salão de conferências participando de uma reunião. Ouvi dizer que estamos planejando atacar 3 planos simultaneamente. Não é um pouco ambicioso demais? Embora seja chamado de ataque simultâneo, ainda há um foco primário e um secundário. Nosso alvo principal é o plano Ulan, e para os outros 2 planos, precisamos apenas enfrentar as forças da Torre Blackthorn para impedi-los de recuar. Falando no plano Ulan, que tipo de plano é? Todos se viraram para Arthur simultaneamente. Mesmo após reconstruir seu corpo, Arthur dedicou a maior parte de sua energia ao cultivo, mas ainda participava de assuntos administrativos. Entre os presentes, se havia alguém com a informação mais bem informada, era sem dúvida Arthur, que outrora servira como assistente de Lise. Vendo o olhar de todos, Arthur sorriu e disse: a informação detalhada acaba de ser compilada e deve ser distribuída a todos os feiticeiros e comandantes de legião hoje. Targana disse: por que você não nos dá uma espiadinha? Sim, vamos ter uma ideia do que estamos enfrentando, concordou Fleming. Vendo isso, Arthur não recusou. Ele disse: a situação no plano Ulan é semelhante à do continente Luz Estelar, com os humanos como raça dominante, um governo unificado, e o atual governante de todo o plano é o Império do Norte, que é a força governante da Torre Blackthorn no plano Ulan. As expressões de todos ficaram claras. Para maximizar o desenvolvimento de recursos e a eficiência da coleta, as forças feiticeiras geralmente apoiam um governo unificado que atua como seu representante no governo dos planos das raças civilizadas sob seu controle. Assim como o Império Estelar no continente Luz Estelar. Com o estilo típico de feiticeiro negro da Torre Blackthorn, as condições de vida dos cidadãos do Império do Norte provavelmente não são boas, disse Shi-Man, pensativa. Arthur assentiu. De fato, a Torre Blackthorn explora o Império do Norte impiedosamente, e essa exploração é então repassada ao povo pela realeza e nobreza do Império do Norte. Não é exagero dizer que as classes mais baixas vivem em condições terríveis. Fleming zombou. Parece que estamos fazendo uma boa ação atacando o plano Ulan. Todos balançaram a cabeça e riram. Targana perguntou: e quanto à força militar do plano Ulan? Arthur ponderou. Não conseguimos reunir informações específicas, mas as informações que temos até agora mostram que o plano Ulan tem pelo menos 15 torres de feiticeiros e mais de 30 naves gigantes Blackthorn estacionadas lá permanentemente. Tantas? Shi-Man franziu a testa. Os demais também ficaram sérios, seus sorrisos desaparecendo. Com uma força defensiva tão robusta em apenas um plano, não era de se admirar que o Códice da Sabedoria quisesse que a Aliança Estelar e o Exército Pássaro de Mil Cabeças unissem forças contra a Torre Blackthorn. Considerando que a Aliança Estelar teve que alocar parte de suas forças para invadir os planos Shigmanro, o número real de construtos de guerra disponíveis para o ataque ao plano Ulan poderia ser menor do que aqueles no plano Ulan. Mesmo que a frota voadora da Aliança Estelar compensasse a diferença, eles ainda não teriam a vantagem. E quanto ao exército de fantoches? Cole perguntou gravemente. Arthur balançou a cabeça. Não tenho certeza do número exato. Só sei que também há uma legião de cavaleiros da escama flamejante estacionada no plano Ulan, semelhante à nossa ordem dos cavaleiros do sigilo, com membros todos possuindo força lendária, e seus números não são inferiores a 30.000. Shi-Man ponderou. Isso não deve ser muito difícil de lidar. A ordem dos cavaleiros do sigilo agora tem mais de 100.000 membros oficiais. Já que decidimos nos concentrar no plano Ulan, enviaremos nada menos que 50.000 membros, o que deve ser suficiente para lidar com a legião dos cavaleiros da escama flamejante. O mesmo vale para os fantoches, disse Ethan. Não importa quantos fantoches o plano Ulan tenha, eles não conseguem romper os 2 grupos de exércitos, e ainda temos vantagem nesse aspecto. Todos concordaram com a cabeça.
Embora a Torre Blackthorn seja uma força de feiticeiros de segunda categoria de primeira linha, é improvável que eles consigam posicionar um grande número de fantoches em 22 planos simultaneamente. Ter 2 milhões de fantoches em um único plano já é impressionante. A Aliança Estelar conta atualmente com 5 grupos de exércitos, e as forças designadas para invadir o plano Ulon não serão inferiores a 2 grupos de exércitos, o que equivale a 2 milhões de fantoches. Em termos de feiticeiros, a Aliança Estelar tem menos membros, mas a existência da Legião de Magos Caçadores compensa essa lacuna. Em termos de força de combate de nível feiticeiro, a Aliança Estelar pode não ser inferior às forças combinadas dos planos Ulon, Manro e Shig. No geral, em termos de força de combate básica e força de combate de alto nível, a Aliança Estelar, ao enfrentar 3 planos, pode não ter uma vantagem significativa, mas também não estará em desvantagem. O único problema é com as construções de guerra. Construções de guerra são extremamente caras e demoradas para serem criadas, e as forças feiticeiras, incluindo as construções de guerra dentro das torres feiticeiras, foram acumuladas ao longo de milhares de anos. A Aliança Estelar, com sua ascensão em menos de 2000 anos, sempre foi deficiente nesse aspecto. Vendo as expressões solenes de todos, Shiman tentou aliviar o clima e disse com um sorriso: "Mas esta é uma boa oportunidade. Se conseguirmos capturar mais torres feiticeiras, isso também aumentará a força da Aliança Estelar em termos de construções de guerra." Com essas palavras, os olhos de muitos feiticeiros brilharam. A Aliança Estelar atualmente tem apenas 21 torres feiticeiras, mas mais de 400 feiticeiros, criando uma escassez de torres feiticeiras para a propriedade individual. Se eles pudessem capturar mais torres feiticeiras nesta guerra, poderiam ter a chance de trocá-las pelas suas. Como alguém poderia não se comover com essa perspectiva? Com Sunan nos liderando, certamente alcançaremos uma grande vitória nesta guerra, disse Targana. Todos concordaram inconscientemente. Depois que o selo do plano foi removido, eles tiveram acesso a cada vez mais informações externas, e quanto mais aprendiam, mais percebiam o quão surpreendente foi para a Aliança Estelar se desenvolver até a escala atual em pouco mais de 1000 anos, começando do zero. E tudo isso foi alcançado sob a liderança de Sunan. A Aliança Estelar agora tinha uma confiança inabalável em Sunan. Quaisquer ordens que ele desse, por mais inacreditáveis que fossem, eles as executariam com todo o coração e esforço. Desta vez não foi exceção. Esta é a força militar defensiva do plano Ulon. Na sala de conferências, Lise distribuiu os arquivos aos feiticeiros de segundo nível presentes. Depois que todos os leram, ela se pronunciou. Devido às restrições de tempo, a inteligência coletada por nosso pessoal é limitada. A maioria das informações sobre o plano Ulon é fornecida pelo Códice da Sabedoria, mas os detalhes também são limitados, permitindo apenas estimativas aproximadas. As forças defensivas estacionadas nos planos são, sem dúvida, os segredos centrais de qualquer força feiticeira. Mesmo com espiões infiltrando-se nos planos para coletar informações ao longo dos anos, é difícil descobrir a mobilização militar completa. Os magos reunidos entenderam isso, então, quando ouviram, não disseram nada. Em vez disso, todos olharam para Sunan, que estava sentado à cabeceira da mesa. Após uma rápida olhada ao redor, Sunan bateu levemente no braço da cadeira algumas vezes e ponderou por um momento antes de falar. Então, manteremos o plano original e nos concentraremos no plano Ulon como alvo principal, enquanto usamos os outros 2 planos como distração. Equipe, vocês liderarão o segundo grupo de exércitos da Legião Golem, o terceiro e o quarto batalhões dos Cavaleiros da Espada Rúnica, para invadir o plano Manro. Eu lhes fornecerei 3 torres de magos pequenas, uma torre de magos média, 3 frotas voadoras e 15 fortalezas estelares. A Ordem dos Cavaleiros da Espada Rúnica está atualmente dividida em 10 batalhões, cada um composto por 10.000 membros oficiais e 90.000 membros da reserva. Mesmo que seja apenas uma distração, o exército invasor ainda precisa ter um certo tamanho.
caso contrário, pode ser engolido pelo inimigo, e as consequências de enviar reforços ao plano Ulan posteriormente seriam inimagináveis. Sunan deve garantir que as forças militares que atacam Manhuishi sejam fortes o suficiente para suprimir o inimigo, impedindo-o de se retirar. Sim, senhor. Respondeu a equipe respeitosamente. O exército que invadirá o plano Shigo será liderado por Fachardo, contando com o 3º grupo de exércitos da Legião Golem e o 5º e 6º batalhões dos Cavaleiros da Espada Rúnica. Vocês também receberão o mesmo número de construtos de guerra. Sim, senhor. Fachardo respondeu com igual respeito. Staff e Fachardo eram os magos mais antigos e poderosos da Aliança Estelar, e sua liderança na invasão dos planos Manhuishi foi unanimemente aceita por todos. Em relação ao poder de combate de nível feiticeiro, cada um de vocês contará com 1/5 dos feiticeiros e marionetes de nível feiticeiro. A lista de suprimentos logísticos está incluída no arquivo que acabei de enviar. Vocês têm 5 dias para fazer os preparativos de guerra necessários. Lembre-se, sua tarefa é apenas distrair o inimigo. Vocês não precisam alcançar vitórias significativas, mas devem ser capazes de impedir que o inimigo apoie outros planos, preservando suas próprias forças. Staff e Fachardo responderam em uníssono. Após mais instruções sobre detalhes específicos, a reunião foi encerrada e os magos deixaram a câmara às pressas, cada um indo fazer seus próprios preparativos. Em um instante, a sala do conselho ficou vazia, restando apenas Sunan e Lise. Vocês têm pesquisado a fornalha elemental ultimamente? Perguntou Lise. Sunan assentiu, sem ter motivos para esconder nada de Lise. Para aprimorar ainda mais a Torre dos Magos da Luz Estelar, precisamos fazer um grande avanço no fornecimento de energia. O atual reservatório elemental atingiu o limite do tamanho da Torre dos Magos e é impossível reforçá-lo ainda mais. Só posso me concentrar em melhorar a eficiência e ver se consigo criar uma versão simplificada da fornalha elemental. Uma ponta de emoção passou pelos olhos de Lise ao ouvir isso. Aprimorar Torres dos Magos não é incomum no mundo bruxo. Por exemplo, os herdeiros espirituais verdadeiros de várias forças mágicas, quando incapazes de construir cidades flutuantes mais avançadas, optavam por modificar suas grandes torres de magos. No entanto, devido a limitações de habilidade e recursos, a maioria das pessoas só conseguia modificar um ou 2 aspectos. Talvez o espírito da torre, o reservatório elemental, o campo de energia protetor da trava mística ou o poder de fogo de longo alcance. Ou talvez o exército de marionetes integrado. Lise nunca tinha ouvido falar de um caso como o de Sunan, em que uma torre de magos foi aprimorada em todos os aspectos. A atual Torre de Magos da Luz Estelar já havia superado em muito uma Torre de Magos grande e poderia até ser classificada como de nível ainda mais alto, como uma Torre de Magos ultra grande. Mesmo assim, Sunan ainda não estava satisfeito e planejava modificá-la ainda mais, pretendendo até mesmo instalar uma versão simplificada da fornalha elemental. Esta era a fornalha elemental, o dispositivo de fornecimento de energia das cidades flutuantes. Mesmo que fosse uma versão simplificada, seu armazenamento, produção e taxa de recuperação de energia excederiam em muitos do reservatório elemental. Lise não conseguia imaginar o quanto o poder de combate da Torre do Mago da Luz Estelar aumentaria se o plano de Sunan desse certo. Talvez essa fosse a chave para a confiança de Sunan em conquistar o plano Ulan. Pensando nas gloriosas conquistas passadas de Sunan, Lise não pôde deixar de sentir uma sensação de expectativa. Depois de organizar seus pensamentos, Lise perguntou: as modificações no Vale do Crepúsculo estão quase completas, e a Alcateia atingiu seu limite de incubação. Usaremos a Alcateia nesta batalha. Sunan assentiu, concordando. Embora o poder de combate da Alcateia não seja tão forte quanto o da Legião Golem, eles são excelentes bucha de canhão. A incubação dos lobos negros no Vale do Crepúsculo foi relativamente rápida. Mesmo que todos os mais de 90.000 lobos negros fossem eliminados, levaria apenas cerca de 40 anos para incubar uma nova Alcateia, que Sunan não se importaria em usar como bucha de canhão.
No entanto, os lobos do crepúsculo levaram mais de 7 meses para incubar, e levaria mais de 300 anos para atingir o limite de 602. Com um período de incubação tão longo, eles precisavam ser utilizados com sabedoria. Mas, inicialmente, a força principal ainda serão os golems, disse Suna. Em essência, invasões de planos são uma corrida contra o tempo. Durante o tempo que os defensores levam para reagir e reunir suas forças, os invasores tentam transportar o máximo de tropas possível, estabelecendo uma base e criando um posto avançado no plano. O sucesso de uma invasão de planos em seus estágios iniciais depende em grande parte de quantas tropas os invasores conseguem transportar antes que os defensores possam responder. No caso do plano Maré de Lobo, uma das principais razões para a derrota de Yushi foi a rápida resposta da Star Alliance. Em apenas 2 ou 3 horas, eles reuniram tropas suficientes para bloquear a invasão do Trono Negro, impedindo-os de expandir rapidamente seu posto avançado e estabelecer mais portais de plano para transportar forças adicionais. Nesse sentido, a Aliança Estelar tinha uma vantagem inegável. As ações no plano cristalino já haviam demonstrado o papel massivo do cubo mágico no transporte de tropas. Em apenas 24 horas, eles transportaram 53 fortalezas estelares, 13 frotas voadoras, 2 legiões golem e 12.000 cavaleiros da espada única para o plano cristalino. Em outras palavras, se a Aliança Estelar quisesse, eles poderiam transportar uma legião golem inteira em meio-dia e lançar um ataque. A menos que o plano Ulan, como o continente Luz Estelar, tivesse estabelecido uma rede de monitoramento e teletransporte cobrindo todo o plano, não havia como reunir tropas suficientes para defender em tão pouco tempo. E essa diferença de tempo foi suficiente para a Aliança Estelar estabelecer uma posição no plano Ulan. A matilha de lobos, sendo formas de vida inteligentes, não poderia ser transportada através do cubo mágico e levaria tempo para ser enviada ao plano Ulan. Então o ataque inicial ainda dependeria principalmente de marionetes golem. Assim que todas as tropas fossem transportadas, a Aliança Estelar já deveria ter feito algum progresso no plano Ulan, e eles poderiam então usar a matilha de lobos para apoiar as tropas no lançamento de ataques mais agressivos.